Boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho. Hoje nós vamos tentar fazer 2 capítulos. O primeiro capítulo, ele vai estar falando sobre a questão da calúnia. E aí eu fui pegar uma história que a Joana de Ângeles conta pra gente no livro Episódios Diários, que é um livro bastante interessante, é um livro pequenininho, e ele vai trabalhar com questões do dia a dia, né? Foi até uma solicitação que uma pessoa encarnada fez a amiga, a mentora espiritual Joana de Ângeles, né? E assim nasceu esse livro. Então lá, quando ela vai falar sobre a calúnia, ela conta uma história que uma caluniadora buscou um padre, um sacerdote, né? E narrou arrependida toda a insensatez, tudo que ela tinha falado de alguém. E ela narrou tudo isso porque ela esperava receber, depois de confessar aquele, aquele sacerdote, ela esperava receber a absolvição do todo o delito que ela cometeu. Então, ela narrou todas as questões e esperava então que ele desse uma determinada penitência para que ela pudesse ser absolvida do mal que ela fez. Ele solicita a ela que ela vá até a casa dela e que ela traga 2 travesseiros, né, um travesseiro de plumas até a igreja. Assim ela fez, né? Pensou assim, coisa fácil, né? Foi em casa, pegou o travesseiro de plumas, aí ele mandou que ela subisse até a torre da igreja, que era bem alta, rasgasse o travesseiro e soltasse as plumas que estavam dentro do travesseiro. Assim ela fez, quando ela desceu, ela esperou então que ele a absolvesse de todo o delito que ela cometeu. E aí, para terminar a penitência dele, ele diz a ela: volte lá e recolha todas as plumas que você jogou ao vento. Então, é uma história. Oi? Oi, Edith. Tô aqui. Tô aqui. Eu tô aqui, tá, Edith? Então, é uma história bastante interessante, porque ela leva a todos nós a uma reflexão daquilo que a gente faz com a imagem das outras pessoas, com a vida das outras pessoas. Nós temos todo o direito, no caminhar da nossa existência física, de nós não gostarmos das pessoas. Nós temos esse direito, né? Nós não somos obrigados a amar, a gostar, a simpatizar de ninguém. Mas a lei nos obriga a respeitar as pessoas apesar das nossas diferenças. Isso é o que está na lei de Deus, nas palavras do Mestre Jesus. Nós não precisamos amar os inimigos. Nós precisamos, inicialmente, como um dever e uma obrigação, respeitar aqueles que nós não simpatizamos, aqueles que nós não queremos na nossa vida pessoal neste momento, até a gente alcançar um patamar evolutivo maior. Porque na condição de espíritos imperfeitos, nós sentimos antipatias. É natural isso ainda no nosso processo evolutivo. O que não é natural é a gente alimentar as nossas antipatias. Isso é patológico. Então, essa história ela nos leva a muitas reflexões do que a gente faz com a imagem das outras pessoas. Ali mostra para todos nós, essa história, dentre tantas reflexões, o quanto nós somos regidos por essa consciência egóica, pelo ego. Porque o ego, ele é assim, ele tem o seguinte comportamento. Quando ele não pode estar acima de uma pessoa que ele inveja, o que ele faz? Ele rebaixa a pessoa para que ele possa se sentir superior, para que ele possa manter essa falsa superioridade. É assim ainda. Mas dias virão que nós vamos superar essa animosidade que nós trazemos dentro de nós. A partir do momento em que a gente se conscientizar da importância do bem na nossa vida. Como eu disse para vocês, é natural, no nosso estágio evolutivo, ou na grande maioria de nós, por sermos espíritos imperfeitos, nutrirmos a antipatia, termos a antipatia, né? Sentir a antipatia. Mas não é natural a gente mantê-la dentro de nós. A gente tem que fazer o trabalho de autoconhecimento e a reforma íntima.
Entender que se a gente tem algum problema com alguém, somos nós que temos que resolver. Porque se alguém sente antipatia por nós, esse problema é da pessoa. Mas quando a gente sente antipatia por alguém, o problema é nosso, passa a ser nosso. Então a gente tem que se conscientizar disso e parar de ter esse sentimento de ciúme, de inveja, que faz com que a gente tenha necessidade de ser igual aos outros e de ter as coisas das outras pessoas. Quando a gente se entender melhor, que a gente se conhecer melhor, a gente não vai mais nutrir nenhum desejo de ter as coisas das pessoas e de ser o que as pessoas são, mas simplesmente seremos o que nós somos em realidade. E só que isso é ainda um processo vagaroso dentro de nós. Então eu fiz questão de abrir com essa história que é contada pela Joana de Ângeles nesse livro que eu deixo aí de referência para vocês, para que a gente iniciasse o processo. Por que que a gente faz calúnia? Por que que a gente desdenha as pessoas? Por que que a gente despreza as pessoas? Por que que a gente exalta a personalidade de fulano e tenta rebaixar a personalidade de ciclano, né? Para a gente entender que isso é nosso, que a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, tá? Então vamos seguir, que aí a gente vai entrar no caso do Paulo, que é bastante interessante. O capítulo a gente vai ouvindo a narrativa, né? E a gente nem imagina que a pessoa que o Paulo destruiu esteja tão próximo, ou tentou destruir, né? Esteja tão próximo dele mesmo. E que seja agora, nesse momento, aquele que está tentando de verdade trabalhar, que passou por todo um processo, é bem verdade, né? Passou pelo processo do perdão, que é bastante interessante esse capítulo, que ele vai ensinar para a gente que o perdão é um processo, não é um pó de pirlim-pim-pim. Não é porque a gente entrou para a doutrina dos espíritos que a gente agora já perdoou todo mundo, que a gente já ama o próximo como a si mesmo. Isso tudo é uma vã ilusão. Que a gente precisa ter lucidez para entender isso dentro da gente. Sem essa lucidez, a gente não muda isso dentro da gente. Então, isso é de suma importância a gente enxergar. Não é para a gente divulgar nem falar, mas é para a gente poder trabalhar isso dentro de nós. Senão a gente vai ficar com essa consciência ofuscada, como está Paulo, que, na verdade, o orgulho dele é que ofusca a realidade dele, porque enxergar tudo isso para ele é insuportável. Então ele prefere ficar com essa consciência de confusão sem compreender quem é que está ali na frente dele, porque o orgulho é tão grande que cega ele da verdade. O orgulho, ele é assim, ele é algo que nos tampa os olhos, que nos faz distanciarmos da lucidez. Lembra quando Paulo de Tarso caminhava com seu orgulho, com a sua altivez, pela estrada de Damasco, para ir lá e exterminar aqueles que eram seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele achava que assim ele poderia vingar a morte da amada dele? O que acontece com Paulo de Tarso? Ele fica cego. Aquilo ali é a cegueira dele, mostrando o quanto que o orgulho cega todos nós. Por isso que ele inicialmente ele se torna cego, porque muita luz ofusca os nossos olhos, muita luz a gente não suporta, né? É interessante aquela passagem de Paulo de Tarso, que em seguida ele está num cavalo, ele cai de joelhos, né? O cavalo é a representação da consciência egóica, do poder das coisas temporárias, e ele cai de joelhos no chão. Esse ajoelhar-se é um ato de humildade, ele foi obrigado a cair de joelho no chão, porque ele precisou cair em si, e ficou cego de tanta luz. A tanta luz do amor e da verdade cegou Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso era um homem extremamente orgulhoso. E quantas vezes no caminho da nossa vida a gente caminhou pelas trilhas de Damasco e a gente caiu do cavalo e ficou cego e teve que se ajoelhar, né? Quantas vezes na nossa vida? Talvez inúmeras, né? Talvez num dia, talvez a gente caiu do cavalo várias vezes. Então, boa noite a todos. Ah, esse casaco é a minha estrada. Eu estou pedindo a Deus para ele entrar num estado de conservação, mas ele está se acabando e eu não consegui comprar outro que não fabrica igual. Eu ia comprar outro igualzinho a esse.
Mas infelizmente, né, vou ter que me desapegar disso, né? Tô com medo de me desapegar disso e desencarnar, mas eu acho que não, que eu tenho uma porção de outros defeitos. A espiritualidade vai me manter ainda mais um tempão reencarnada. Sim. Ah, que isso, obrigada, sim. Tem problemas. Boa noite a todos. Então, o caso Paulo, agora que eles vão começar, né, que eles vão fazer a narrativa do que está acontecendo com o Paulo, né, inicialmente o estado dele, né? Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, olha só, a loucura, né? Que parecia fundamentalmente irritado, né? Não é para menos, né? Ele tem que estar irritado. A irritação dele não é em relação às coisas que estão ao redor. A irritação é dele para com ele mesmo. A gente, quando a gente não se aceita, né, a gente fica irritado, frustrado com a nossa própria teimosia, com o nosso próprio orgulho, né? Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atenciosamente. É assim que a gente tem que fazer com as pessoas quando elas estão fora de si, a gente mantém a nossa serenidade, né? Como vai, Paulo? Como se estivesse tudo bem, porque o mal está dentro dele, não ao redor. Por isso que Aniceto tem essa postura, essa colocação, para mostrar para o Paulo que o mal não está ao nosso redor. Não é esse mal que a gente tem que temer. A gente tem que temer o mal que está dentro de nós, que é também o único que a gente pode exterminar. Então, para mostrar para ele que não é o de fora que faz a gente ficar mal, é o de dentro que faz a gente ficar mal com a vida. As palavras, ao que senti, emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Claro, né? Com a serenidade e o equilíbrio do Aniceto, ele mandou aqueles fluidos magnéticos de equilíbrio. E aí, é claro que o bem sempre vai ser soberano. A gente tem que entender que as trevas não afugentam a luz, mas a luz afugenta as trevas. Por quê? Porque o bem é soberano e o mal é passageiro, porque ele é fruto do homem, né? Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Esse estado de espanto é dele mesmo, né? Ninguém o provocou. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou Aniceto, porque era isso que interessava. Não é falar das piores, que quanto mais a gente fala das coisas ruins da nossa vida, mais a gente potencializa. A gente sabe que a palavra tem poder de criação. E com a palavra, a gente, infelizmente, vai materializar, vai potencializar aquilo que a gente estivesse expressando. Então a gente precisa tentar se afastar, né? Se afastar desse hábito pernicioso de alimentar o mal, de dar valor demais o mal, de potencializar demais o mal na nossa vida. Às vezes as coisas estão ruins, a gente tem que estar lúcido diante das coisas. Mas a lucidez não significa a gente se tornar queixoso ou poliqueixoso, né? Perguntou, né, Aniceto, nosso orientador, bondosamente, tocando no ombro, porque é preciso, quando a pessoa está muito fora de si, é preciso o toque, né? Um toque suave numa parte não comprometedora do outro, né? Vou melhorando, graças, mas ele tornou a reticência, né? Olha ali o sinal do orgulho, graças a quem, né? Graças a ele mesmo, os superpoderes dele, né? Foi aí que Aniceto, entendendo o homem orgulhoso, ambicioso, ciumento e possessivo que ele era, o que faz Aniceto? À vista da expressão reticenciosa, olha como essas pessoas conhecem bem a psique humana, né? O instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu. Graças a Deus. Né? Para ver se ele começa a entender que todas as glórias pertencem a Deus. Né? Nós não temos que nos vangloriar de nada, porque as glórias reais, elas pertencem a Deus. Nós somos apenas seres perfectíveis no caminho desse estado, dessa direção, e nós estamos aqui apenas ganhando oportunidade, mas as glórias são sempre de Deus, porque perfeito é o Pai. Nós somos apenas perfectíveis. Então, Aniceto faz questão de reforçar isso para ele, isso é um ponto que ele
ele pontua isso em Paulo, né? Para que Paulo pudesse se enxergar, para que Paulo pudesse enxergar mais do que ele mesmo, mas se pudesse enxergar algo soberano a ele, e que ele só estava ali pela misericórdia do Pai. É um sacode na alma, né? Que esses espíritos precisam, que nós precisamos muitas vezes. Por isso que eu digo, às vezes ao longo do dia nós caímos de joelho na nossa estrada de Damasco o dia inteiro, porque a gente precisa disso, né? Vem a diferença entre os que dormem, aí já são as colocações dele, né? Né? Fala, ele se volta para André Luiz Vicente. A diferença entre os que dormem, lembra? Muitos estavam dormindo, os que estão loucos e os que sofrem. Em nosso lar não temos dos primeiros, não tem os que dormem, né? Já estão com as consciências deles mais despertas. E os que se encontram desequilibrados, né? Então, no nosso lar não tem os que dormem nem os desequilibrados. Lembra que eu falei para vocês que é uma cidade, é uma colônia espiritual que precisa o mínimo de equilíbrio para poder ingressar nela, o mínimo. E os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração. Sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando, é verdade. Quando a gente começa a gemer, a reclamar um pouco daquele sofrimento, é porque a gente já está começando a despertar, não está vendo saída, o nosso orgulho não está conseguindo vencer. É por isso que às vezes a gente precisa de muita dor. Quanto mais orgulhoso, mais dor precisa. Quanto mais flexível, menos a dor visita, né? Em qualquer parte está melhor. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. A lágrima sincera, que tem umas de crocodilo, né? Tem gente que chora teatralmente. A gente vê que aquilo ali, a pessoa nem sabe por que está chorando ao certo, né? Pode falar, Márcia. Pode falar. Uhum. Então, mas eles não estão mais nem dormindo nem loucos. É, essa é a diferença. Então, essa é a diferença que talvez eu não consegui me expressar. Eu entende? Eu não sei se é isso que você está falando, mas eles nem dormem e nem tão loucos, os que estão lá na Câmara de Retificação. Eles já estão naquele processo de gemer, então eles já estão no despertamento. O que é, eu não sei se é isso que você estava querendo falar. Desequilibrados quanto aos que dormem e loucos não podem ingressar em nosso lar. Talvez eu não expressei corretamente, porque é uma colônia de transição, é uma colônia mais equilibrada, mas existem os desequilibrados que ainda gemem. Tanto é que na Câmara de Retificação eles ficam tirando aquelas substâncias gosmentas e escuras. É claro que não existe naqueles espíritos equilíbrio, mas não tanto desequilíbrio quanto os que dormem e são loucos, que esses não poderiam ingressar nas câmaras de retificação. Não sei se era isso, Márcia. Então eu vou avançar um pouco e depois a Márcia retorna, tá? Eu não sei se todo mundo entendeu o que eu falei ou se o que eu falei ficou truncado, né? Peço desculpas, que às vezes a gente não consegue se explicar como gostaria, né? Então tá, vamos aguardar ver se a Márcia tem alguma coisa que não ficou, aí ela passa pra gente, tá? É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sinônimo de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. E é verdade, né? Porque estão afastados ainda. Vão precisar de mais dor para sair desse embotamento. É uma lástima, né? Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos ao nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Eram grandes sofredores. Veja, eles ainda não estavam na consciência dormindo, não estavam loucos,
Ele estava na condição de quem geme e já está despertando, tá? Aí acho que esse parágrafo reforça, né? Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara com absoluta inconsciência da própria miséria fora da pobre vampiro. Lembra? Ela nem pôde entrar, porque ela não se sentia culpada, ela não se sentia devedora, ela se sentia muito certa de tudo que ela estava fazendo. Então, ela estava completamente indiferente. Não sei se vocês lembram desse capítulo de Nosso Lar, da vampira, a que tinha a forma das crianças que ela trazia, todos aquelas formas no seu perispírito, de todas as crianças que ela facilitou, ela fez o aborto, né? Então, ela trazia todos aqueles rostinhos ali no perispírito dela. Então, assim, ela foi a única que não pôde ingressar e que não se sentia nem um pouco culpada de nada de que fez de errado, das suas infrações. A dor não foi para ela o suficiente para despertar ela dos seus enganos, das suas infrações, das leis divinas. Isso, né? Que não encontrara guarida nas câmaras de edificação. Lembra, ela não pôde entrar. Né? Não sei se todos lembram, mas quem não lembra, peço por gentileza para ler esse capítulo vampiro, né? No Nosso Lar tem um capítulo lá que vai falar sobre o vampiro, tá? Não sei se é exatamente esse o nome do capítulo não, tá? Mas eu posso até depois, se alguém quiser ver. E aí o caso de Paulo, né? Quem é Paulo? Que a gente vai lendo, né? E a gente fica pensando, quem é esse Paulo, né? Aos poucos caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental. Quer dizer, lembra que eles estão com a sensibilidade mais aguçada? Eles conseguem ver até a tela mental das pessoas? Lembra? André Luiz e o Vicente foram preparados, né? Parecendo formada em compacta sombra noturna, quer dizer, ele ainda estava nas sombras dele, né? Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação, e notei nesta imagem o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Só quero chamar a atenção uma coisa para vocês. Lembra, o André Luiz está fazendo um relato de que ele vê várias mulheres, vê vários homens, e chama a atenção de dois, que são os personagens ali. Ao que parece, o Paulo já tinha mania de perturbar a vida dos outros, e não era só a deles, né? Porque a tela mental dele mostrava, refletia outras pessoas, em especial esses, mas me parece que o Paulo tinha mau hábito, por isso que o capítulo chama o caluniador, né? Onde eu coloquei ali? Prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. Então vejam, a consciência dele de culpa que faz isso ecoar. Bom trabalho, Célio. A consciência de culpa dele fazia ecoar essas vozes, né? Porque na nossa consciência a gente leva tudo, o tribunal, os juízes, os promotores, os advogados, as vítimas, a gente leva todo mundo ali, né? Por isso que a gente pode mudar para outro planeta, mas a gente vai carregar tudo isso, a gente pode ir para outra cidade, mas a gente carrega tudo isso, né? As mulheres pareciam acusá-lo, então olha só, era costume dele prejudicar a vida dos outros, né? Clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Lembra que ele queria a esposa não deu pelota para ele, o que ele fez? Ele colocou um homem dentro do quarto dela, no armário, e quando o marido chegou, ele estava tão enciumado que ele foi procurar, abriu o armário e saiu um homem, lembra? E ele não conseguiu capturar, deixou um chapéu, e ele ficou achando que a mulher dele realmente havia cometido adultério, enquanto que a Ismália não tinha feito nada. Mas a intenção do Paulo era separar o casamento, separar os dois, para que ele pudesse ter uma chance com ela, né? Nós e o nosso egoísmo, né? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu os outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador, né? É o caluniador, para seus próprios
os olhos. E aí a gente vai ver que vai ser relatado, né, pelo Aniceto, vai mostrar que o perdão é um processo, não é um pode pirlim-pim-pim. Não é fácil perdoar. Sabe por que não é fácil a gente perdoar? Porque a gente ainda é muito orgulhoso. Se não fosse o orgulho e o egoísmo, seria super fácil perdoar. Aliás, a gente nem ia se magoar, quanto mais não ia precisar se perdoar. Então, a gente vai ver ali o perdão como processo, e eu sublinhei as etapas que ele colocou ali, né? Não, respondeu Aniceto atencioso, foi trazido pelo próprio Alfredo. Como é que o Paulo chegou ali? Ele foi levado pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Porque a gente está aqui para disciplinar os nossos sentimentos, o que não é fácil. Se fosse fácil, gente, a gente não estava reencarnado aqui, nem era espírito imperfeito. Só os espíritos imperfeitos precisam, de forma mais ostensiva, fazer essa disciplina do coração. Não estou dizendo que os bons também não têm outras disciplinas para fazer. Mas nós temos que realizar os primeiros passos das disciplinas, e são as mais difíceis de serem dadas. E o Alfredo, por uma questão de consciência, de busca, de verdade, de deixar o homem velho para trás e trazer o homem novo para a vida dele, ele de fato ele tenta disciplinar as emoções dele e o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Claro, né? Depois que ele soube que a amada dele morreu, e na verdade ela nunca traiu ele, que o amigo, antes de morrer, lembra, chamou o Alfredo e confessou o que ele fez, e Alfredo não conseguiu perdoá-lo. E a gente fica pensando, nossa, não conseguiu perdoá-lo, mas será que a gente conseguiria? Eu não sei. Né? Cada caso é um caso. Alfredo, não sei onde que foi, sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira, a Ismália, né? Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações de rancor. Né? Quanto mais rancor, mais orgulho. Né? Então, o orgulho cega, gente, lembra de Paulo de Tarso. Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Porque foi o que eu disse para vocês, nós temos o direito de antipatizar. Só que isso a gente tem que dar conta em algum momento. Mas a gente não tem o direito de, através dos nossos problemas, prejudicar a vida dos outros, né? Dificultar, embaraçar o caminho das pessoas. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel. Buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Imagina quanto que esse homem teve que trabalhar interiormente. E o trabalho dele não foi pouco, não. Porque para ele chegar na condição de administrador de um posto de socorro, ele teve que perdoar muito de coração. Não foi um perdãozinho da boca para fora. Senão ele não estaria na posição que ele está. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la, de desejar a Ismália, né? Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Permanece na realização. Olha que interessante. Não significa que essa realização esteja consumada. Ele permanece no trabalho, sabe? Porque o ego tem muitos mecanismos de fuga que sabotam a gente. Então ele está consciente de que o orgulho e o egoísmo promovem muita sabotagem dentro da gente. E ele está consciente que isso é um processo que não foi terminado. Isso, ele, hein, que está na condição já de administrador de um posto de socorro. Né? Isso é um exemplo para a gente. Né? Há muitos anos, conversa com Paulo diariamente. Ele, Alfredo, conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação, de voltarem a poder estar juntos novamente. Então, por essa necessidade, ele voltava. Mas imagina o quanto que era duro para ele. Que cada vez que ele voltava, o sentimento de vítima brota no nosso coração. E aí a gente se sente superior. Por isso que a vítima é um péssimo sentimento para a gente alimentar dentro de nós. Porque ela alimenta uma falsa superioridade. Quem verdadeiramente está numa condição de superioridade não se sente vítima da vida. Se sente uma pessoa normal. Depois, olha só o processo do perdão. Depois, como pessoa caridosa,
Ou seja, aí sim ele começou os processos de caridade dentro dele, quando ele saiu do estágio de vitimização dele. Mais tarde adquiriu entendimento. Ou seja, quando a gente adquire entendimento, a gente se põe no lugar do outro. Olha, isso é muito difícil, muito difícil. Mas se põe de verdade, de verdade. A gente põe o nosso sentimento no lugar do sentimento do outro. Não é assim uma colocação racional, não. É uma colocação de emoção para emoção, entendeu? Não é algo assim fácil de ser realizado, né? Comparando situações, claro, comparando que as situações dentro dele em que ele havia errado também, e ele sabia que o telhado dele era tão de vidro quanto o de Paulo. Então ele comparou e viu, olha, o Paulo errou aqui e eu errei ali, é semelhante, né? E aí ele entendeu que ele precisa de misericórdia. Ora, se eu preciso, por que eu não oferto isso para o outro, se eu tanto preciso? Por que eu quero só para mim? Olha o egoísmo, né? Eu quero só para mim, mas eu não quero ofertar nada para ninguém. Quer dizer, eu preciso, mas eu não quero ofertar. Eu não quero abrir mão. Olha o orgulho ao mesmo tempo, sentimento de superioridade. Porque eu estou acima. A gente não está acima de ninguém. Qual é o filho predileto de Deus? Todos. Nós aqui embaixo que temos predileções por A ou B, mas Deus não prefere a mim e desdenha a vocês. Nós todos somos pessoas iguais. Não importa qual trabalho a gente executa na sociedade, ou qual trabalho a gente execute dentro da casa espírita, quem é mais importante? O cara que dá o copo de água no passe ou o palestrante? Os dois são importantes, não tem quem é mais importante. Não tem trabalho a ser reverenciado. Não existe isso. Todos somos importantes. Mas a gente, no nosso falso entendimento e projeção de si próprio, no que a gente projeta uma personalidade que na verdade não existe na gente, mas a gente acredita que aquela bondade, aquela superioridade existe na gente, a gente se julga merecedor de mais coisas ou de menos coisas. Nós somos merecedores exatamente daquilo que nós estamos recebendo. E é ponto final. E quando eu falo isso, eu digo merecedores exatamente daquilo que nós estamos recebendo, até o desdém do outro a gente merece. O que eu não estou dizendo que é para a gente dar o nosso lombo para chicotada, eu não estou dizendo isso. Eu não estou, hein? Entenda isso. Mas estou dizendo que se a gente está vivendo isso é porque a gente merece. E se não merece porque a gente não é mais assim hoje, mas porque um dia a gente já foi. Cabe a gente não dar mais o lombo para chicote, erguer e seguir, que está colhendo só os frutos daquilo que um dia semeou. E seguir, seguir. Você não sabe quem é você, então pronto. Estão falando tal coisa de mim, problema de quem está falando. Quem está falando que dê cargo, que dê cabo, que resolva isso. Quem está fazendo que resolva isso. Segue você, você não sabe quem é? Se alguém te chama de idiota e você sabe que você não é idiota, por que você tem que se preocupar com isso? Se alguém te chama de egoísta, de orgulhoso, e você não é isso tudo na potência que a pessoa está dizendo, para que você tem que se importar com isso? Para quê? Não perde seu tempo com isso. Trabalha, serve, confia. Serve, confia. Né? Confia em Deus, que quem está com Deus está com tudo. Quem está com os homens está com a minoria. Então, quanta bobagem que a gente faz para a nossa vida, né? E a gente precisa disso? Eu pergunto a vocês. Não, nenhum de nós. Porque somos todos filhos do mesmo pai, e como eu acabei de dizer para vocês, nós somos amados iguaizinhos. Eu não sei como é que ele dá conta disso, mas ele dá. Eu sei disso racionalmente, porque eu emocionalmente eu não sou assim. Mas eu sei que racionalmente isso é uma possibilidade. Então eu sei que o pai ele é assim. Eu sei e sinto. Sinto não porque eu possa sentir essa igualdade. Eu não sou equânime como Deus. Mas eu entendo e sinto isso dentro de mim. Né? Então ele diz, depois, como pessoa caridosa, mais tarde adquiriu entendimento, se colocou no lugar do outro, comparando situações que ele mesmo prejudicou os outros. Né? Em seguida sentiu piedade. Piedade, gente, não é peninha, não. Peninha é quando a gente bota o outro abaixo da gente. Piedade é quando a gente se enxerga no mesmo patamar. E a gente lamenta por estarmos todos no mesmo barco, mas entende que é importante estar naquele barco naquela hora. E é importante mais ainda lembrar que nessa tempestade da vida, Jesus está dentro do barco com a gente. Lembra da tempestade que ele acalmou? Ele estava no barco com a gente. E ele não estava nem aí que estava tendo a tempestade. Por quê? Porque ele sabe que Deus está no comando. Pode dormir. Fica tranquilo. Só vai acontecer o que precisa.
Isso é que é gostoso da vida, saber que tá tudo uma droga às vezes do teu lado. Mas o gostoso da vida é você sentir a presença da divindade ali do teu lado. Tem que passar. As nossas provas e expiações eu não posso terceirizar, até que eu ia gostar se eu pudesse. Eu ia passar um bocado de coisa para vocês, eu ia adorar. Mas eu não posso, vocês não podem, né? Porque o que é nosso, a gente não pode, né? Fazer o quê? Que se pudesse, a gente já tinha feito há muito tempo. Eu com certeza já teria feito. Eu me enxergo bem. Nesse ponto eu me enxergo bem. Eu já teria empurrado há muito tempo. Mas não posso. Então eu não posso, vocês não podem, então o negócio é encarar. Faz um checklist e segue, né? Logo após, experimentou simpatia, olha aí, e até então ele só sentiu o quê? Antipatia, vamos ser sinceros. Gente, não se iluda, nós não temos simpatias por todo mundo. Tem gente que não desce no nosso gogó. A gente só tem que saber por que não desce e dar conta disso. Pra gente, não pros outros. Pra gente. O negócio é a gente com a gente mesmo. Por isso que a porta é estreita, só passa um de cada vez. Porque primeiro a gente tem que se resolver com a gente. Para depois a gente ter subsídios para se resolver com o outro. E quando a gente se resolve com a gente e se resolve com os outros, a gente já está quite com as leis de Deus. Por isso que a porta é estreita. Só passa um de cada vez. Ninguém vai passar pela porta comigo. E nem ninguém pode passar na porta por mim. Essa porta é minha. Essa porta é minha. Vocês não passam por mim. E eu não posso obrigá-los a passar por mim. Só eu posso passar por ela. Isso que Jesus quis dizer, né? Então depois ele até sentiu uma simpatia. Olha aí, até então o que ele sentia? Ué, era antipatia, porque é a antítese, né? A antítese existe só no nosso mundo, porque o mal só existe no nosso mundo. Por isso que nós temos que buscar a síntese, né? Então é isso daí, né? Então vamos lá, onde eu parei. E presentemente, agora, conquistou a verdadeira fraternidade. Isso me pesou no coração, porque a nossa casa de Oswaldo Cruz chama-se Grupo da Fraternidade. Eu falei, não estou lá por um acaso. Não estou lá por um acaso, né? Porque eu preciso chegar nesse processo até lá. Se vou, eu não sei. Se vou, eu não sei. Mas é para lá a direção. Isso eu já sei. Isso é a única coisa que eu sei. Para depois ele chegar na fraternidade. O amor sublime de irmão pelo ex-amigo. Isso aí é que é a fraternidade. O amor sublime de um irmão pelo ex-inimigo. Nossa, é quando a gente consegue transformar e transmutar um inimigo em irmão. Uau! Aí a gente encontrou o céu no inferno, literalmente. Porque a conquista do perdão não é um favor que eu estou fazendo a nenhum inimigo. A conquista do perdão é uma autolibertação, gente. Como é que eu posso encontrar o céu se eu estou com uma raiva de uma pessoa imensa pelo que ela fez por mim? Né? Como? Como eu vou conseguir o céu se eu estou constantemente no inferno? Se o inferno é um estado de consciência e não uma localidade? É uma dimensão criada por mim, só eu posso transformá-la. Né? Miriam, eu estou inspirada porque eu estou falando de mim, e eu confesso. Né? Então, assim, eu não tenho vergonha de ser o que eu sou, porque eu sei daquilo que eu tenho de bom e da porcariada que eu trago dentro de mim. Pelo menos um pouco, eu não sei tudo não, mas eu já sei um pouquinho, já estou no caminho, né? Então, já sabendo um pouco, já é um passinho. Mas, como toda grande caminhada, diz Lao Tse, ela começa com o primeiro passo. Então, vamos lá, né? A gente vai de passo em passo, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, igual Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso foi só uma vez, eu caio e levanto o dia inteiro. Mas, enfim, aí a gente vai, né? O orgulho, às vezes, faz a gente levantar, mas se foi o orgulho que levantou, a gente cai de novo. Por isso que a gente cai e levanta, né? Quando a gente consegue levantar pelos joelhos da humildade, a gente fica em pé. Enquanto não, a gente cai e levanta. Mas é a vida, tem que seguir. Vamos seguir. Importante é o seguinte, é não perder o rumo. A direção é para lá. A direção é na casa de fraternidade. Foi por isso que Deus me botou lá. Então é lá que eu tenho que ficar. Aproveitar a convivência, os aprendizados de cada dia. Né? Então vamos lá. Como vem o ensinamento de Jesus, quando ele disse, né? Ao bater e abrir-se-vos-á. É muito extenso.
No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, por exemplo, nós insistimos pela porta larga, né? Que passa uma porção de coisa, mas só passa porcaria, porque não tem qualidade, né? Mas aqui temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. A passagem diz, né? Batei e abrir-se-vos-ás. O pedido, ele não pode ser uma simples expressão verbal, né? A procura, né? Estou falando da passagem, né? A procura supõe esforço pessoal, que olha lá a passagem, né? Batei e abrir-se-vos-ás, pedis e obtereis. Lembra do resto? A passagem toda é essa, né? Então a gente tem que entender que o pedido não pode ser só verbal. Senhor, eu quero perdoar. Tipo assim, faz aí. Não, Senhor, eu quero perdoar. Me ajude a fazer. Porque sou eu que estou com problema, não é Deus. Deus não antipatiza ninguém. Ele ama todos nós, ele é equânime, né? A procura de perdoar, de se aproximar daqueles que têm dificuldade, tem que ser uma realidade, tem que ser um esforço, como o Alfredo fez o dele, eu vou ter que fazer o meu. Não tem jeito, né? Eu não posso terceirizar, eu não posso. Eu até gostaria, mas eu não posso, né? E bater, exprime a insistência. Quando a gente bate na porta para chamar alguém, a gente bate com uma certa insistência para que alguém possa nos ouvir. Se eu fizer só assim, encostar o dedo, ninguém vai saber. Eu tenho que insistir para que a pessoa saiba que tem alguém batendo na porta. O que é insistência? É perseverança em se tornar uma pessoa melhor. É difícil? Oh, claro que é, se fosse fácil. A gente não estava mais aqui encarnado. É difícil para a grande maioria de nós que estamos aqui encarnados, por isso que a gente anda às voltas com provas e expiações o dia inteiro. Se fosse fácil, não precisava. E isso tudo, essa passagem, ela reflete a lei de causa e efeito. Né? Aquele que pede com sinceridade, aquele que procura com sinceridade, aquele que bate, que persevera com sinceridade, é da lei de causa e efeito que, na proporção que ele deseja firmemente o bem, ele vai receber. Mas isso tem que ser sincero, não pode ser vendido para as pessoas. A gente, em geral, o que a gente quer? Aparentar para as pessoas que a gente é gente boa. A gente não é ruim, gente. A gente só é malzinho. Ainda é malzinho. Isso está escrito lá no Evangelho Seu Não, quando eles falam qual é a característica do planeta de provas e expiações. O mal. O que a gente é, então? Malzinho, a grande maioria. Malzinho que eu estou assim amenizando a nossa situação. Mas isso é a nossa condição hoje, isso não é a nossa eternidade. Isso é um momento que passa da nossa vida. Isso não é a nossa vida inteira, até porque o mal, ele não tem existência própria. É a gente que o produz e mantém, né? O que a gente vai fazer? Lutar para se transformar de verdade. E aí a gente vai, é só um esquema para a gente entender, né? Depois, esses slides eu dou todos para vocês, né? Vocês depois podem ter acesso para facilitar o processo de vocês de entendimento, né? Pedir tem que estar dentro das leis da providência divina. Não é pedir assim, Senhor, detesta aquela pessoa, extermina ela. Porque muitas vezes é isso que a gente quer. Eu odeio aquela pessoa, extermina. Mas entenda, quando tem infantilidade da nossa parte, né? Ela vai continuar existindo eu gostando dela ou não. Né? Buscar e achareis representa a lei do trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Reforma íntima é ocupação útil. Né? Quem pede, recebe, quem procura, acha. Alcança o objetivo na medida em que trabalha e alcança o progresso desejado. É da lei de Deus, mas tem que ter a sinceridade da busca, né? E do pedido. Eis então o nosso capítulo. Foi? Eu acho que vai dar tempo da vida social, porque na vida social ali, que a gente vai estar falando daquele posto ali, a gente vai só ver que a lei de sociedade existe em toda parte. Existe aqui no nosso planeta, a gente é regido pela lei de sociedade, e essa mesma lei ela vai regir as outras dimensões. Isso faz parte da nossa condição humana, né? Da nossa condição ainda, não vou dizer humana, mas de espíritos imperfeitos, das colônias e desses postos de socorro que tem ao redor do nosso planeta, faz parte, né? A lei de sociedade é para regular a vida nossa uns com os outros. E tem que ter.
Porque senão a gente bota a lei do cão para o outro e a lei do melhor para a gente. É assim que a gente faz, não é assim? Porque o orgulho e o egoísmo vai empurrando a gente para isso. Tudo para mim, nada para o outro. Não é assim? A gente ainda tem muito isso dentro da gente. É uma pena. Eu lamento profundamente. Mas a gente ainda tem muito isso dentro de nós, né? O melhor para mim é que se dane os outros. Enquanto a gente não pensar que a nossa vida só vai ser boa quando o melhor for para todos, a gente não muda. Esse planeta vai continuar nesse reme-reme que a gente está aí, né? Lá também tem a vida social. Só que é uma vida mais organizada, mais direcionada do que é aqui, né? Porque lá os objetivos estão mais vertidos para um ponto em comum. Aqui é muito heterogêneo os nossos objetivos, então a gente sofre muito com isso. É tão heterogêneo que há espíritos de diversos níveis de evolução. Isso atravanca muito para que um progresso se faça. Por isso a gente sabe que o planeta vai entrar numa transição, porque tem que separar o joio do trigo para que o mundo possa depois subir nas escalas dos mundos, né? Porque vai ter que haver. Se for muito heterogêneo, o progresso não vai se fazer. Por isso está tendo muitos desencarnes coletivos. Então eles colocam aí, contemplando a beleza da noite, né? Interessante isso, né? Alfredo acentuou, felizmente os fenômenos magnéticos foram deslocados, lembra? Estava tendo grandes fenômenos magnéticos por causa da Segunda Grande Guerra Mundial, que estava acontecendo naquela época, né? Foram deslocados do nosso círculo. Então, melhorou um pouco ali a psicosfera, né? Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Claro, gente, a guerra estava comendo solto aqui. Melhora, eles vão trabalhando a psicosfera, os espíritos superiores, a conscientização de alguns vai melhorando, as preces de muitos, a mudança interior de muitos, vai melhorando a psicosfera. Mas por ser ainda uma questão muito heterogênea, que a guerra é, né? Ela leva. A guerra existe por causa de conflitos, de ambivalências. Enquanto existir ambivalências na gente, vai haver dualidade. Enquanto houver dualidade, significa que a presença do bem não se faz em nós. Então, ainda existia, marcava lá, estava registrados pela aparelhagem deles, que os conflitos existiam, as ambivalências existiam, mas que aquela região estava alcançando uma melhora, né? Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retinou suavemente. Chamaram à porta, Alfredo e Ismalha sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou. Temos visitas de amigos do Campo da Paz. Lembra? Campo da Paz é uma colônia e ali é um posto de socorro vinculado a ela. Tá bom? Isso é só para relembrar essa quadrícula ali, para avivar nossas reflexões, né? Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por dois soberbos cavalos brancos. Lembra que, novamente, só para lembrar, lembra que existem animais nos planos espirituais, mas eles são sempre tutelados, porque eles não têm como manter o corpo espiritual deles. É preciso o pensamento contínuo para ficar grande tempo na espiritualidade. Por isso que, em geral, os animais reencarnam. Logo, quando desencarna, reencarna de novo, porque eles não têm como manter o corpo espiritual deles na espiritualidade. Quando tem a presença de princípios inteligentes ainda estagiando no reino animal, na espiritualidade, é porque eles são tutelados por alguém que os ajuda a manter o corpo espiritual. É só para relembrar, isso é assunto do livro Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos, está tudo lá, tá? Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. E nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as outras 2 moças, mostrando a importância da vida em sociedade, da troca, porque, gente, as diferenças elas são importantes quando a gente não sente elas como uma grande ameaça à nossa própria vida. Sem diferença, sem trocas, sem evolução.
A gente precisa das diferenças para evoluir. Então, a vida em sociedade, ela também nos faculta esse tipo de progresso, tá? Bacelar e suas reflexões. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do ciclo carnal. Então, ele trabalha mais perto da crosta, né? Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Então, ele tem uma experiência muito grande de lidar com a gente aqui, na crosta. Interessante, né? Não deve ser fácil, né? Nossa, que missão. Não creia, recorde os seus doentes comuns, né? Porque ele dirige André Luiz e Vicente, que são médicos. Então, ele se coloca numa posição de humildade e ele começa a frase assim, né? Muito raramente lembram, né, que ele está falando das pessoas que ele atende, encarnados, então ele faz uma separação, né? Muito raramente lembram a medicina preventiva. Por quê? Porque aqui na Terra a gente não gosta de trabalhar com nada que é preventivo. A gente prefere deixar todos os males se instalar, as doenças se instalar, para depois a gente resolver. A gente não gosta de trabalhar com prevenção. Por isso que durante a pandemia, no pico da pandemia, ninguém queria saber de máscara, de isolamento social. Por quê? Porque isso não interessa. A gente prefere tratar a doença que é muito mais doloroso do que fazer a prevenção para não ficar doente. É impressionante como a gente gosta do mal. E a gente diz que gosta do bem. Eu fico impressionado com o ser humano, como ele anda na contramão de tudo aquilo que ele diz que almeja. De modo quase invariável, esperam a positivação da moléstia, olha aí, para buscarem um recurso preciso. Enquanto que a gente deveria evitar que os males de toda a natureza se instalassem em nós e ao redor de nós, porque é muito mais difícil trabalhar com o mal instalado do que prevenir para que o mal não se instale, né? Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi, fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora, e é verdade. É só a gente melhorar um pouquinho de um problema que a gente está passando, a gente esquece de todas as reformas íntimas que a gente precisa fazer. Aí a gente volta com todos os vícios que a gente gosta em voga, e depois a gente diz que não gosta do mal. Mas a gente adora nossos vícios, a gente não se desfaz deles de jeito nenhum. Confundem o método de tratamento apenas se resiste o primeiro sinal de cura, é verdade. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. A gente é sempre assim. Mas é a gente que busca o remédio amargo. Não é Deus que bota o remédio amargo na nossa vida, não. É a nossa plantação equivocada que faz com que a gente tenha que tomar a taça cheia de fel. Quem bota o líquido lá dentro é a gente, não é Deus, não. Né? E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. É verdade, a gente vai no médico, mas a gente consulta o Google. Então, por que vai no médico? Fala com sinceridade. Se você sabe tudo que tem que fazer, não perde tempo. Eu acho engraçado que durante a pandemia, nós profissionais da área de saúde, a gente sofreu o diabo, literalmente. Porque a gente falava de prevenção, falava de tudo, de drarararará, ninguém dava trela. Quando ficava doente, buscava a gente. Não estou entendendo. Porque se a gente não presta para dar orientação, por que a gente presta para tratar depois? Eu faço essa pergunta para vocês. Aí a gente tem que expor a nossa vida pela vida de vocês, não é verdade? Olha que coisa interessante, gente. Isso não é uma atitude egoísta da parte de vocês, não, né? Não deve ser. Então eu acho interessante que quando a gente falava da prevenção, não prestava esse assunto. Mas quando precisa do tratamento, vem buscar os nossos conhecimentos. Quer dizer, os nossos conhecimentos para prevenção não prestam, mas para tratar presta. Olha que coisa conflitiva que a humanidade é, né? Mas vamos seguir, né? Foi Deus botou ali que a gente tem que estar ali, né? Esta síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravante de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Então a gente não pode extirpar o mal. A gente tem que ir, né, de grão em grão, de gota em gota, para ver se consegue ajudar. Não é mole, não. Mas se a gente está ali é porque merece. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Porque é verdade, a gente faz todo esse trabalho e tem que esperar o tempo, fazer com que a pessoa queira pegar aquelas sementes que foram
jogadas dentro do solo dela, de orientação, de prevenção, disso, aquilo, que elas, com o tempo delas, desabrochem. Com o tempo delas, não o nosso, né? De trabalho nosso que estamos executando na sociedade. Então não é mole não, viu? Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos às nossas atividades restauradoras e curativas. Porque ninguém quer a parte que lhe cabe. Eles querem transferir o trabalho para nós, a gente que se vire e cure. Mas a gente não pode curar ninguém. Se a gente pudesse curar alguém, a gente derrogava as leis de Deus, porque o trabalho de cura é da pessoa. A gente apenas prepara, ajuda o terreno para que a pessoa encontre a cura. Né? Mas a pessoa quer que a gente se vire. Né? Eu falo isso por ser profissional da área de saúde, gente. Então, eu entendo o Bacelar, né? Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não o desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Né? É mole. E o desculpismo que não nos falta. Eu te falo que o único ser do mundo que apresenta desculpa diante dos fatos é o ser humano. A gente não vê um cachorro falar assim, desculpa, hein? Eu te mordi porque eu estava irritado. Né? O cachorro não fala isso, ele morde pronto. Ele se sentiu ameaçado, morde. A gente dá desculpa para tudo para não melhorar. A gente tem desculpa pronta. A pessoa acabou de falar, a gente já apresentou a desculpa. É impressionante. Um ser humano é muito criativo para se detonar, mas é. Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias, ou seja, responsabilidade de cada um. Os mordomos, ele está se referindo à palavra dos mordomos, da parábola dos mordomos, lembra que ele recebeu a tarefa de administração, né? Da responsabilidade alega um excesso de deveres. Aí a gente, quando está aqui encarnado, diz que está com excesso de deveres. Ué, mas foi o nosso planejamento reencarnatório. Nós fizemos, pesquisamos, nos preparamos, e agora quando chega aqui a gente declina, né? Fazer o quê, né? Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Né? É o desculpismo. Não deu. Os que guardam possibilidades financeiras montam um guarda ao patrimônio amoedado. Então fica preso, né? Os que receberam a benção da pobreza de recursos monetários acolhem-se com a revolta. Aí diz que não pode porque é pobre, mas era porque era pobre, por isso que podia, mas não entende dessa forma. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar a realidade sublime. Então, não começa as tarefas de benefício ao próximo porque é muito novo. Depois é porque está em idade madura. E depois que está muito velho. Afinal de contas, é quando? Eu não sei, cada um responda por si. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-lo. Quer dizer, quando a gente é mais novo, não pode porque é muito novo. Quando está velho, já não pode mais. Então, não entendo. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Né? É o desculpismo. Não é mole não, gente. É dureza, né? Dizem os doentes que não podem, Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Então, eu acho que não precisa dizer muito isso aí, né? Já está dito. Reflitam, eu também estou refletindo até agora. Então, gente, isso eram os capítulos. Vocês ficarem em silêncio, eu estou aqui aguardando. Se vocês têm alguma colocação, a gente ainda tem uns minutinhos. Vocês têm alguma colocação para fazer ou não? Negócio... Você hoje está apimentado, hein? Eu tô punk, né? Só Deus sabe. Tô frita. Não vou sair nem tão cedo dessa reencarnação, pelo visto. Né? É isso, gente. Então, eu vou fazer a prece final, já que vocês não têm nada para falar. Quem cala, consente. Vou fazer a prece final. Todas as palavras que nós, ou palestrantes, ou instrutores, a gente profere, em primeiro lugar, sempre para a gente. E depois é para quem precisar. Né? A gente nunca sabe quem é o depois, né? Mas com certeza para a gente, em primeiro lugar. Isso aí não tenham dúvida, tá? Então vamos à prece, tá? Senhor Deus, que é o nosso Pai, Jesus, que é o nosso modelo e guia, aos nossos mentores que têm tanta paciência e amor conosco, a nossa eterna gratidão por nos amarem, por terem paciência com as nossas imperfeições, com a nossa teimosia, a nossa eterna gratidão.
e que essas vibrações de amor e de paz que nós estamos sentindo durante todo esse momento, que elas possam, através dos nossos pensamentos, ir na direção daqueles que são motivo das nossas preocupações e que muitas vezes, pelas suas lutas da vida, se encontram distantes, distanciados dessas verdades que consolam, que libertam, que esclarecem, que nos direcionam a dias melhores. Gratidão por todos os momentos da nossa vida, pelas provas, as expiações, porque nós compreendemos um pouco melhor que elas são importantes para domar o nosso ser tão orgulhoso e tão egoísta. Que essa paz, esse amor continue entre todos nós. Gratidão eterna a todos. Uma noite de paz e de luz. Beijo.